meu nome é Ayla e sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. Eu queria começar o vídeo de hoje com uma pergunta. Você acha que toma suas ações por causa de um futuro já definido? Ou você acha que as ações que você toma definem o seu futuro? O destino molda suas escolhas ou são suas escolhas que moldam o seu destino? Bem, essa é uma pergunta muito pessoal e cada um vai dar uma resposta diferente, e a verdade é que não existe uma resposta certa para esses questionamentos. Não sabemos realmente se existe um destino pré-definido em que nossas ações são todas controladas por esse destino, ou se não existe destino nenhum. Existem estudos científicos e filosóficos sobre isso, mas nada é totalmente comprovado. Não existe uma resposta certeira sobre isso. Não tem como a gente afirmar que existe ou não destino. Ainda mais quando existe a possibilidade de todos nós vivemos numa Matrix, ou talvez sermos todos nós um cérebro de Boltzmann. Um assunto tão complexo que eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do Pedro Luz, do Ciência Todo Dia, explicando isso, porque eu que não vou me meter a explicar um bagulho doido desses. Mas a gente não sabe por que a gente tá nesse mundo, por que existe esse mundo, por que existe o universo, todas essas coisas nós não sabemos. A gente apenas pode teorizar. E não tem como a gente ter uma certeza definitiva se existe ou não algum destino. Mas de qualquer forma, mesmo não existindo uma resposta correta para isso, eu acho que é importante a gente escolher, né, uma dessas respostas, né, um desses caminhos. Por mais que a gente não tenha certeza, essa dúvida, a agonia da dúvida pode perturbar muito a vida da gente. Então, às vezes é melhor a gente só escolher um lado para seguir, e é isso. Escolher um lado para acreditar. Por mais que a gente não tenha como ter certeza, escolher um lado pra gente acreditar e viver de acordo com aquilo. Eu tive muitos questionamentos na minha vida acerca de destino, se existia destino ou não, principalmente quando eu estava ali iniciando a adolescência, ali pelos 12 anos, eu comecei a me questionar muito sobre isso, sobre essa ideia de destino. E eu lembro de até fazer às vezes movimentos com a mão ali e ficar depois me perguntando, tá, eu fiz esse movimento porque era do meu destino isso, porque isso já estava destinado, porque eu já estava destinada a movimentar a mão daquele jeito, ou foi simplesmente porque eu escolhi aquilo ali na hora e pronto? E o que mais me deixava agoniada é que eu pensava, tá, eu movimentei a mão, essa mão aqui desse jeito, mas eu poderia ter movimentado a outra de outro jeito. Só que não, eu movimentei essa desse jeito e não a outra. E não existe, não tem como a gente saber o que aconteceria se a gente tivesse tomado uma outra ação diferente da que a gente tomou. A gente só tem como saber as coisas de acordo com as ações que a gente toma. A gente não tem como saber, se eu, ao invés de eu ter ido pro caminho tal, eu tivesse ido pro caminho tal, o que teria acontecido? Não tem como a gente saber. E isso sempre me deixou muito agoniada, nessa ideia de não ter como saber se, afinal de contas, tomamos aquelas decisões, fizemos aquilo porque era nosso destino fazer aquilo, porque estamos sendo controlados por um destino, ou se simplesmente é porque a gente quis aquilo naquele momento e pronto, e tudo é uma grande aleatoriedade. Com o tempo eu fui estudando e me tornando uma pessoa bastante cética. Comecei a questionar muitas ideias que eu tinha, inclusive comecei a questionar religiões e conceitos religiosos. O que não foi fácil no início, porque é muito mais confortável você acreditar nas religiões. É muito mais confortável a ideia de que você, quando morrer, você vai pro céu, onde você vai ser muito feliz e vai reencontrar todas as pessoas que você ama e perdeu. Isso é muito confortável, é muito gostoso, né, acreditar nisso. Mas quanto mais eu estudava sobre ciência, sobre o universo, evolução, genética, sobre essas coisas, menos eu conseguia acreditar nesses conceitos religiosos, mais eu me tornava cética sobre isso. E mais tudo aquilo caía por terra. E eu sei que tem muitas pessoas que conseguem unir as duas coisas, que conseguem unir religião com ciência, apesar de seguirem a ciência, os conceitos científicos também conseguem acreditar na religião. E sorte tem essas pessoas, mas eu infelizmente não consegui unir as duas coisas. Eu acabei me questionando muito sobre isso e acabei me tornando muito cética a religiões no geral. E isso envolveu a ideia de destino. Eu passei a enxergar o destino como algo irreal, como essa ideia de que existe um Deus, um Criador que está no controle de tudo, está controlando tudo o que acontece, que tudo já está escrito. Eu passei a achar tudo isso apenas ilusão e passei a cada vez mais acreditar que as coisas acontecem de forma aleatória, né?
sem existir um controle ali. Acontece porque deu de acontecer e pronto. Aconteceu de um jeito, mas poderia ter acontecido de outro. Não existe um caminho já trilhado, já definido. As coisas não acontecem por um motivo, só acontecem porque calhou de acontecer e pronto. Isso passou a ser o que fez mais sentido na minha cabeça. Mas nós, seres humanos, nós evoluímos para reconhecer padrões e interpretar sinais. Se alguém antigamente comia uma fruta e morria, as pessoas daquela tribo interpretavam que se eu comer essa fruta também, eu também vou morrer. E se aquela fruta era venenosa, então isso impedia que mais gente, mais pessoas daquela tribo morressem, né? Elas viam alguém ali morrendo e pensavam, não vamos mexer com essa fruta, não vamos mais comer essa fruta. Ou, por exemplo, uma caverna, alguém entra naquela caverna, desaparece e nunca mais volta. Então eles imaginavam que deve ter algum grande perigo naquela caverna, algum bicho, alguma coisa, melhor a gente não entrar lá. E se tinha algum bicho mesmo, então as pessoas se livravam disso e não morriam mais por conta disso. Então nós evoluímos para reconhecer esses padrões, isso que nos permitiu sobreviver tanto. E por isso a gente tem essa ideia de causalidade, né? De que se alguma coisa acontece é porque existe um motivo para isso. Se alguém morre porque come uma fruta, é porque aquela fruta está envenenada. Se alguém vai num mato ali e desaparece é porque tem algum bicho perigoso ali. Sempre tem que ter um motivo, as coisas acontecem por um motivo específico. E isso às vezes é verdade, às vezes a fruta é envenenada, às vezes tem um bicho perigoso ali. Mas nem sempre. Às vezes a pessoa morreu por outro motivo que nada tinha a ver com a fruta estar envenenada ou não. Às vezes a pessoa já tinha uma doença ali e calhou dela morrer justo quando foi comer a tal da fruta. Às vezes aconteceu também, a pessoa teve um mal súbito ali, morreu e tal, e não tinha nenhum bicho ali, não tinha nada demais ali. Aconteceu e foi realmente uma coincidência. Coincidências acontecem. Porém, no final das contas, se a pessoa morreu e a fruta não estava envenenada, ela morreu por outro motivo, mas ninguém mais da tribo come aquela fruta, né? Poderiam ter comido, talvez fosse melhor, mas não causou também um grande prejuízo eles não terem comido mais a fruta. Agora, se a fruta tivesse mesmo envenenada e eles fossem lá comer, porque, não, deve ter morrido por outro motivo, aí todo mundo ia morrer e aí essa é uma grande tragédia. Então acaba que ter essa coisa de reconhecer sinais, reconhecer padrões acaba sendo mais benéfica, mas nem sempre existe esse motivo, nem sempre as coisas acontecem por um motivo específico, como por exemplo quando uma pessoa veste uma camiseta e vai participar de um jogo e ganha aquele jogo e acredita que foi bem naquele jogo por conta da camiseta. Sendo que não, a pessoa foi bem no jogo porque calhou de bem, estava preparada, teve um dia de sorte, mas aquilo nada teve a ver com a camiseta que ela estava usando. Mas ela acredita que aquela camiseta dá sorte, que ela só ganhou por conta disso. Ou o contrário, quando é alguma coisa ruim, como por exemplo essa ideia de que só faz frio nos dias de semana e quando é final de semana que a gente pode dormir até mais tarde, sempre faz calor. Não é verdade, às vezes calha de fazer frio no fim de semana. Só que tem muito mais dias de semana do que fins de semana, né? Os dias de semana duram 5 dias, os fins de semana duram só 2. Então, obviamente que pela probabilidade vai acabar, as chances de dar frio nos dias de semana são maiores do que nos fins de semana. E aí a gente tende a ignorar quando faz frio no final de semana e quando faz frio nos dias de semana e faz calor no fim de semana, a gente reforça aquela ideia de que só faz frio nos dias de semana. E a ideia de destino, ela está ligada a isso, uma vez que você acredita que tudo acontece por um motivo, que se alguma pessoa surge na sua vida é porque isso está ligado a um destino, e que se acontecem problemas na sua vida, coisas ruins, isso é para te passar algum aprendizado. E se acontece uma coisa boa, é o destino te favorecendo, é porque isso vai te levar à realização do seu destino. Então a gente tem essa mania de todas as coincidências que acontecem na nossa vida, todas as coisas que acontecem na nossa vida, a gente interpreta aquilo como sendo o nosso destino, como sendo coisas do destino. E é muito difícil se desvincular disso, dessa ideia de destino, de que tudo acontece por algum motivo. Por isso, mesmo não acreditando em um destino já definido, às vezes aconteciam coisas na minha vida que me faziam questionar isso, que me faziam pensar, será mesmo que não existe um destino? Será que isso aqui que aconteceu não foi porque isso é coisa do destino? Às vezes aconteciam coisas assim que me levavam a esse tipo de questionamento. Será? E eu confesso que por um lado essa ideia me trazia certo conforto, como se meus sonhos e objetivos fizessem parte de algum destino, e não importa o que eu fizesse, não importa o que acontecesse, eu estaria caminhando para realizar esses sonhos, porque isso fazia parte do meu destino. É aquela velha ideia de que não importa o que aconteça, tudo é pelo seu melhor. E na metade do ano passado aconteceu uma dessas coisas na minha vida
que me fez ter esse questionamento, né? Que me fez acreditar um pouquinho na ideia de destino. Apareceu aqui em casa uma filhotinha de gatinha, uma gatinha pequenininha, e minha mãe tentou espantar ela de todo jeito. Tem um cachorro grande, então tinha todos os motivos do mundo para essa gatinha querer fugir daqui. Tinha minha mãe espantando ela, tinha um cachorro grande ali que demonstrava grande perigo. Os meus gatos adultos, na época eu tinha, também não demonstraram gostar dela, rosnavam para ela, então tinha todos os motivos do mundo para ela não querer ficar aqui, porque ser um lugar perigoso, né? Vamos procurar um canto mais seguro. Mas não, mesmo assim, mesmo com todas essas adversidades, ela quis porque quis ficar aqui. Deu um jeito de ficar, acabou fazendo amizade com o meu cachorro, os outros gatos acabaram suportando ela e até minha mãe se apegou à gatinha. E no final das contas estava todo mundo apegado a ela. E mesmo com todas essas adversidades, ela ficou. E então eu comecei a cuidar da gatinha e resolvi ficar com ela. E não fui atrás de outro dono para ela, de levar para alguma ONG, alguma coisa assim. Resolvi, mesmo tendo tanto bicho, resolvi ficar com ela. Porque eu comecei a ter essa ideia de, parece que é pra ela ficar aqui, né? Tanta coisa aconteceu que era pra ela ir embora e mesmo assim ela ficou. É como se fosse realmente do destino ela ficar aqui, como se ela tivesse vindo pra ficar aqui. E é isso, cuidei dela, paguei até castração, ela tava crescendo cada dia mais bonita, né? Uma gata siamesinha muito, muito linda. Até que no começo desse ano, quando ela tava quase completando um ano, né? A gente tava bem próximo de completar um ano, ela acabou fugindo de casa e foi atropelada por um carro. E isso me destruiu muito, porque eu tinha nessa ideia de que era pra ela ser minha e tal. E de repente isso aconteceu e foi de uma forma muito repentina, né? Era algo que ninguém esperava. E isso me destruiu muito. Eu fiquei muito, muito mal com isso. E eu fiquei me sentindo muito culpada. Culpada por ter deixado ela fugir, né? Por ter tido esse descuido. E culpada também por ter adotado ela, porque eu fiquei pensando, se eu tivesse dado ela para outra pessoa, talvez ela ainda estivesse aqui. E tudo isso me fez questionar novamente essa ideia de destino, né? E eu fiquei, parecia tanto que era para ela ficar aqui, né? Que ela era para ela ser, nossa, era para ela ser aqui de casa. E não, mas isso aconteceu do nada, assim. Tava tudo bem, ela tava castrada, tava bem, tinha se adaptado, já tava amiga dos outros gatos, do meu cachorro, dos meus cachorros, tudo. E não, mesmo assim, isso aconteceu do nada, do nada. Ouvi isso e eu fiquei muito pensando nisso, né? Como isso foi uma coisa meio aleatória. E eu tive essa certeza de que não adianta ficar me iludindo, não existe destino, não existe um caminho ali já escolhido e não importa o que façamos, sempre vamos estar caminhando para realizar nosso destino, para a realização dos nossos sonhos e objetivos, porque isso já está no nosso destino. Não, as coisas acontecem porque acontecem, pronto, coisas aleatórias. E a verdade é que nós estamos à mercê dessa aleatoriedade da vida. Nós estamos à mercê do acaso. Um dia a gente está bem, tá vivendo a vida normal, parece que vamos realizar todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos, e de repente no dia seguinte pode acontecer algo totalmente inesperado e talvez a gente não esteja mais aqui. Ou às vezes a gente vive a nossa vida, tem uma vida longa, mas sem nunca realmente conseguir realizar todos esses objetivos, todos esses sonhos que a gente tinha, e termine se sentindo frustrado por não ter realizado tudo isso, e com esse questionamento de pra que tudo isso? Por que eu vivi tudo isso, afinal de contas? É meio triste pensar isso, é até meio assustador, né? Pensar que a gente tá à mercê disso, né? De que pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, que não tem destino nos protegendo, que a gente vai viver e vai ficar tudo bem porque é do nosso destino, porque temos coisas pra fazer no mundo e tal. E pensar que não, que é só coisas aleatórias acontecendo e que quando menos se espera tudo pode dar errado, é assustador. E aí eu me deparei com outra coisa. Eu pensei, né, sobre isso e eu pensei que, já que não existe um destino, já que não existe, né, um caminho ali já escolhido e que não importa o que façamos, a gente sempre vai estar caminhando para realizar isso, temos que tomar ações então. Temos que, já que a gente tem objetivos e sonhos, a gente tem que fazer coisas para alcançar esses objetivos. E eu sempre tive essa tendência, acho que isso é comum da maioria das pessoas, ter essa tendência em ficar na nossa zona de conforto, né? Acreditando que não, no final tudo vai dar certo.
Então a gente fica lá na nossa zona de conforto, a gente não faz nada, fica lá quietinho, esperando que as coisas caiam do céu, esperando que o destino vá levar a gente onde a gente tem que ir. Mas não, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem que tomar ações para chegar até lá, a gente tem que fazer coisas, tomar decisões para chegar nesse caminho que a gente quer ir. Eu não ando por uma estrada já pavimentada, já construída, com todas as curvas certinhas, me levando onde eu preciso ir. Se eu quero chegar a algum local, eu preciso construir a minha própria estrada. Eu preciso pavimentar ela, construir ela, realizar essas curvas com as minhas ações, com as minhas tomadas de decisões. E se eu não fizer nada, uma outra estrada será criada, me levando talvez para um destino, para um caminho completamente diferente daquele que eu realmente quero ir. E isso me motivou a tomar mais ações na minha vida, né? A não ficar esperando que as coisas simplesmente aconteçam. E eu preferia muito que não tivesse sido do jeito que foi, eu preferia muito que minha gatinha ainda estivesse aqui, que eu tivesse realizado isso de outra forma. Daria tudo para que ela pudesse ainda estar aqui, para que eu pudesse voltar no tempo e mudar tudo o que aconteceu, mas isso não acontece na vida real. E a verdade é que não tem o que fazer, não tem como mudar o que aconteceu. Ela nunca mais vai voltar, não tem mais nada que eu possa fazer em relação a isso. Eu tenho que aceitar isso. E sobre me culpar, eu não tinha como saber, né? Eu não tinha como saber que ficar com ela faria isso. Eu não tenho como saber se eu tivesse feito diferente, o que teria acontecido. Essa é a grande agonia, né, da vida. Não saber se eu tivesse feito diferente, o que teria acontecido. A gente não sabe, né? A gente está sobre esse constante enigma, né? Pô, se eu tivesse feito diferente, teria sido diferente? Teria mudado? Se eu tivesse dado ela para outras pessoas, ela ainda estaria viva? Ou será que não? Será que também teria acontecido algo parecido? Não tem como a gente saber, é impossível. Então a única coisa que eu posso fazer é aceitar o que aconteceu, lembrar dela com carinho e não repetir mais o mesmo erro, né? Ter mais cuidado da próxima vez. Quando for ter outro gato, ter mais cuidado para ele não fugir, né? Ficar mais atento, ter a casa telada, para não permitir que algo assim se repita de novo. É a única coisa que me basta fazer. Não tem como mudar o passado, não tem como mudar o que aconteceu e não adianta ficar me culpando e me questionando o que teria sido diferente se eu tivesse tomado tal decisão ou outra. E eu sei que tem muita gente que acredita em destino, isso tem muito a ver com as crenças de cada um, mas eu acho que mesmo que se você acredita em destino, ainda é válido, né, a ideia de que você não pode ficar parado, porque até mesmo nas religiões, crenças que levam o destino em consideração, também não é tão 100% assim, né? Por exemplo, ali no cristianismo, beleza, Deus vai te dar ali os instrumentos, né, para você conseguir ali alcançar seus objetivos, para conseguir superar seus problemas, mas você precisa conseguir interpretar, você precisa conseguir reconhecer esses instrumentos e conseguir utilizar eles, né? A coisa não vai cair magicamente do céu e se transformar, não, você precisa reconhecer esses instrumentos ali que Deus está te dando e utilizar eles a seu favor para conseguir melhorar a sua vida, para conseguir alcançar seus objetivos. Então, mesmo que você acredite em destino, a ideia ainda é válida, a ideia de que você não pode ficar parado esperando que as coisas caiam do céu. Se você quer alguma coisa na sua vida, você tem que fazer por onde? Você tem que tomar decisões, você tem que fazer escolhas e tomar ações para conseguir alcançar isso. E mesmo assim, pode ser que você não alcance, mesmo tomando essas decisões. Às vezes vai acontecer de não dar certo, às vezes vai acontecer de você achar que tal decisão era mais certa a se fazer e não era a melhor opção. E o que você tem que fazer é tentar de novo, né? E seguir outros caminhos, tentar mudar as coisas, mas não desistir, né? Continuar tentando e não ficar parado, achando que no final das contas o destino vai te levar onde você tem que ir, porque talvez você só acabe se frustrando se você fizer isso. E também saber disso, né? Saber que estamos à mercê do acaso, tira uma lição importante de que temos que valorizar a nossa vida e a vida das pessoas que amamos. Temos que pensar com segurança, ter segurança naquilo que vai fazer, porque a gente tem muito essa ideia de que só acontece com os outros, né? Com a gente não. Não vai acontecer nada comigo, não vai acontecer nada com as pessoas que eu amo. Mas a verdade é que pode acontecer com qualquer um. Então, ter isso em mente ajuda a gente a pensar com mais segurança, pensar melhor antes de agir, ter mais cuidado com as coisas que a gente faz, e ter mais preocupação com as pessoas que a gente ama, mais cuidado com elas também e aproveitar mais o tempo que a gente tem com essas pessoas, aproveitar mais o tempo que a gente tem com as pessoas que a gente ama, porque pode ser que amanhã elas não estejam mais aqui ou a gente não esteja mais aqui, e aí então pelo menos a gente aproveitou o máximo que a gente pôde. E esse é um vídeo meio melancólico, né, um vídeo meio triste, mas eu achei que é um vídeo importante, um vídeo necessário. Acho que dá pra tirar boas lições disso, né? Sobre isso, sobre
aproveitar a vida, sobre ter cuidado com as coisas que a gente faz, entender que às vezes as coisas podem dar errado, entender que se a gente tem objetivos, que a gente tem sonhos, a gente tem que tomar ações para realizar isso, a gente não pode ficar parado, e que tá tudo bem pensar dessa forma, e que talvez não exista um destino, mas tudo bem, sabe? A gente não deve se desesperar por conta disso. O que a gente tem que fazer é tirar o melhor disso, ok, então já que não tem um destino, eu vou trilhar o meu próprio destino, eu vou construir o meu destino com as minhas ações. E se eu tenho um sonho, se eu tenho um objetivo, então eu, através das minhas ações, vou lutar para alcançar esse sonho, alcançar esse objetivo. Bem, mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido o que eu quis dizer. E se vocês acreditam em destino, também está tudo bem, mas acho que a ideia permanece, a ideia de que mesmo você acreditando em destino, se você ficar parado, as coisas não vão acontecer. Você precisa realizar ações, você precisa tomar ações na sua vida, você precisa correr atrás daquilo que você quer para que você atinja isso. Bem, mas deixe aí nos comentários, qual a sua opinião sobre isso, se você acredita ou não em destino, qual foram as suas respostas aí para os questionamentos do início do vídeo, o que você reflete sobre tudo isso. Deixe aí que vai ser muito bem-vindo. Mas então é isso, fiquem bem e até a próxima.